Salmo número 131, são apenas 3 versículos. Vamos ler todo o Salmo 131. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Pai, obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado pela tua palavra que o Senhor deixou para a nossa orientação, para o nosso ensino, Pai, para a mudança, para a transformação da nossa vida. Só a tua palavra tem este poder de mudar o rumo da nossa vida. E é o que nós queremos esta noite. Ouvir a tua palavra, a tua voz, não as doutrinas dos homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra que sai da tua boca, que nos alimenta, que transforma a nossa vida. Eu te peço, fala conosco esta noite, Pai, supre as nossas necessidades espirituais de cada um aqui, para que sejamos supridos pelo Senhor e a nossa vida seja transformada pela tua palavra. Usa-me, Senhor, como um instrumento teu, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade e debaixo do poder do Espírito Santo, para que barreiras sejam quebradas e todos aqui possamos ouvir a tua voz. É o que eu te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um dos muitos salmos que escreveu o rei Davi. Nem todos os salmos da Bíblia são de Davi, mas a maioria são de Davi, e este é um dos salmos de Davi. Canções que o rei Davi escreveu para louvar ao Senhor. Mas em cada salmo nós não encontramos apenas uma música, nós encontramos palavra de Deus, nós encontramos direção do Senhor para a nossa vida. E nos tempos que vivemos hoje, nós costumamos dizer que estamos vivendo tempos de crise. A palavra crise talvez seja a palavra mais ouvida nos últimos dias, né? No noticiário, na televisão, o Brasil está em crise, o governo está em crise, os poderes estão em crise, e toda hora a gente fala de crise e temos a sensação de que algo não vai bem. De tanto as pessoas falarem sobre isso, a tendência também é que a gente acabe se abatendo com essas coisas, não é? Já que crise é a palavra do momento. E o desejo comum de todos nós é nos livrar da crise o mais rápido possível, não é? É sair dela, é passar e vencer, e não sentir os efeitos dessa crise, apesar da gente falar tanto dela. E aí olhamos para esse salmo, que foi escrito por Davi, como eu disse a você, o rei Davi, que foi um homem que enfrentou durante a sua vida muitas crises, passou por muitas dificuldades em todas as áreas. Hoje, como eu disse, a gente olha para o governo, olha para o país, e diz, o país está em recessão, a economia está em dificuldade, o desemprego está aumentando, a inflação está crescendo, e a gente diz, estamos vivendo uma grande crise. Há uma grande crise moral também, as pessoas cada vez mais indecentes, né, com a vida desregrada. Tudo isso tem acontecido no contexto do nosso país. Mas o rei Davi foi um homem também que enfrentou crises em diversas áreas da sua vida, em diversas áreas. E a vida de cada um de nós é composta por várias áreas diferentes. Você tem a sua vida familiar, pessoal, na sua casa. Você tem a sua vida profissional, lá no seu trabalho. Aquele que estuda tem uma vida estudantil dentro do seu ambiente de estudo. Então, nós temos várias vidas, vamos dizer assim, que são afetadas por crises, por dificuldades. E Davi também
foi um homem que enfrentou muitas dificuldades nessas diversas áreas. Ele era rei em Israel, a gente sabe da história de Davi, mas o seu reino também foi um reino de dificuldade, em que ele passou por muitos momentos de crise. Até para chegar ao reino, foi uma grande crise, porque Deus o havia escolhido, o havia ungido, mas ele foi perseguido tremendamente por Saul, que queria matá-lo em diversas circunstâncias. Então, desde cedo, ele foi acostumado a enfrentar dificuldades, obstáculos, mesmo no seu reino, que foi dado por Deus a ele, mas ele enfrentou muita dificuldade como rei em Israel. A Bíblia mostra também que no seu casamento, na sua vida familiar, Davi enfrentou muitas dificuldades, com esposa, com filhos, e tudo isso a Bíblia conta para a gente como foi que ele enfrentou, como foi que ele viveu. Ele teve a amarga experiência de ver seus filhos num caminho errado, de ver seus filhos fazendo coisas erradas, alguns até se levantando contra ele como pai. Foi uma crise na família, no casamento, ele experimentou traição, não é? Muitas coisas a Bíblia coloca sobre o rei Davi, sem contar os diversos inimigos que ele teve no meio da sua existência, inimigos de fora, de outros povos, de outras nações, inimigos também dentro do seu próprio reino. Então eu creio que Davi é um homem qualificado para nos falar de crise, para mostrar para nós como que nós podemos enfrentar isso em Deus. Porque, como eu disse, irmãos, todo esse rumor de crise acaba afetando o humor da gente. Eu não sei como é que está você, quando toda hora você liga o noticiário e escuta um problema e uma perspectiva ruim, e a Dilma cai ou não cai, né? E fica aquela situação toda, e essa dúvida, isso tudo acaba afetando a consciência da gente em relação ao futuro. O que vai ser? Como é que vai ser? Vou ter emprego daqui a pouco? Não vou? Então, tudo isso afeta. Então, eu creio que Davi, por tudo isso que ele passou, com os exemplos de vida que ele pode nos dar, ele pode nos ensinar a enfrentar as crises. Por quê? Davi venceu todas essas que eu citei para você. E a Bíblia o chama, no final, de homem segundo o coração de Deus. Então, nenhuma dessas crises que eu citei para você, que a Bíblia mostra, acabaram com a vida de Davi. Nenhuma delas o destruíram. Causaram, sim, prejuízos para ele em diversas áreas, mas ele não foi destruído por essas crises. Por quê? Porque ele encontrou em Deus a solução. Ele encontrou em Deus sempre a solução para os seus problemas. No reino, nos inimigos, na perseguição, no problema com os filhos, na família, no seu próprio pecado, ele sempre encontrou em Deus a solução para a sua crise e para os seus problemas. Então eu queria olhar com você para este salmo, um pequeno salmo de 3 versículos apenas, que Davi escreveu, para tentar aprender aqui algumas lições de como nós podemos enfrentar a crise e com que espírito nós vamos enfrentar essas coisas, da mesma maneira que Davi enfrentou. Nesses 3 versículos do Salmo 131, pelas coisas que Davi diz aqui, ele mostra um estado de espírito, irmãos, que vai influenciar certamente a nossa vida para vencermos as dificuldades e as crises que o mundo nos apresenta. Porque as crises se tornam piores dependendo da nossa reação frente a elas. Como nós reagimos diante de todos os problemas que o país apresenta, que a nação, que a família, como é que a gente reage diante disso tudo? Muita gente pode entrar em depressão por causa disso, muita gente pode entrar em desespero, muitas pessoas podem até fazer besteiras por causa das ameaças, por causa dos medos, das aflições da vida. Então a reação é que vai mostrar como se dará a nossa vida
a partir das crises que a gente enfrenta. E nesse texto aqui, nesse pequeno texto, Davi mostra para mim, irmãos, como é que ele agia diante da vida, como é que era o seu pensamento, como é que era a sua atitude mental diante das dificuldades. Davi, que seria um caso para ser estudado, irmãos, pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia, como pode um homem passar por tudo isso que ele passou, enfrentar todas essas dificuldades e ainda vencer, manter a sua integridade, chegar ao final da sua vida e viver com Deus e com tudo aquilo que a Bíblia também fala sobre ele. Então, há algo nesse homem que eu creio Deus quer que a gente aprenda. Até o simples fato dele ser chamado homem segundo o coração de Deus já deveria ser suficiente para nos inspirar, não é, irmãos? Quem de nós não gostaria de ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Uma pessoa afinada com o sentimento de Deus. Uma pessoa que está em sintonia com aquilo que está no coração de Deus. Não é esse o desejo que nós temos, irmãos? Então, só isso seria suficiente para nos inspirar. E aqui eu quero olhar, como eu disse, para o Salmo e aprender com você algumas dicas, não é? De como a gente pode enfrentar a tribulação e a crise sem ser derrotado por ela. A primeira coisa que Davi diz aqui está no versículo 1. Ele diz, Senhor, ele está falando para Deus, está dando uma declaração a Deus. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha como é a atitude mental de Davi. Como é que é a sua visão da vida. Ele diz para Deus simplesmente que o coração dele não é um coração soberbo, que ele não está com um olhar altivo, se achando melhor do que as outras pessoas, se achando acima das outras pessoas. Pelo contrário, ele diz ao Senhor que ele não está procurando grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais. Não está nisto o seu coração. Essa é a afirmação de Davi. Irmãos, veja, a soberba e a altivez mostram um orgulho exagerado no coração de uma pessoa. Quando uma pessoa é soberba, altiva, que se coloca acima das outras, que olha todo mundo, né, de cima para baixo, na verdade, essa pessoa está mostrando um orgulho exagerado dentro do seu coração. E a que vai nos levar o orgulho, irmãos? Orgulho é uma coisa boa, queridos. Pelo que eu saiba, pelo menos é o que a minha Bíblia diz, orgulho é pecado. Você entende o que é pecado? Orgulho é pecado, irmãos. Mas como tudo que hoje, na sociedade moderna, não é que a gente vive, o pecado está sendo levado a um segundo plano. A gente já não diz mais que é um pecado. É como estamos vendo no curso que estamos fazendo lá dos homens. O pecado tem sido chamado de problema. Então as pessoas não admitem mais que estão pecando. Elas gostam de dizer que elas têm um problema, porque parece que o problema as coloca como vítimas e não como agentes do erro. Se eu digo que você está pecando, eu digo que você está como um agente do erro. Mas eu posso dizer isso de forma mais suave. Não, você não está, você tem um problema com orgulho. Não é assim que nós estamos falando hoje em dia? Você tem um problema com vaidade, você tem um problema com drogas, você tem um problema com homossexualismo. Você não está pecando, você tem um problema. E, queridos, isto não é um problema, isso é um pecado, isso é um erro, né? E Davi está dizendo para Deus que o coração dele não está nestas coisas. E por não estar nestas coisas, ele não anda procurando grandes coisas. Porque quanto mais orgulhosa é uma pessoa, mais ela vai procurar grandes coisas, que lhe deem motivo de orgulho,
de altivez, de se achar melhor do que os outros. Então, essa atitude interior fará com que a pessoa viva procurando grandes coisas, e não é o caso aqui de Davi. E nós, irmãos, estamos vivendo numa época em que as grandes coisas são muito valorizadas pelas pessoas. Hoje, a maioria das pessoas está procurando grandes coisas, grandes fortunas, grandes carreiras, grande sucesso. É o que muita gente hoje está buscando, grandes conquistas. É o que muita gente hoje está desejando para os seus filhos. Eu quero que o meu filho, ele seja isso, seja aquilo, ele tenha conquistas, ele consiga isso, consiga aquilo, faça fortuna, fique independente. É o que muitos de nós hoje estamos simplesmente buscando. E aí, irmãos, quando a gente vive com esse pensamento, com esse sentimento, com esse orgulho, com essa soberba, com essa altivez dentro de nós, a crise se torna muito pior. Porque a crise faz com que a gente perceba que nós não vamos conseguir aquilo que a gente tanto deseja. Nós não vamos ter aquilo que tanto desejamos ter. E aí a crise se torna muito pior. A crise, para algumas pessoas que têm esse comportamento altivo, orgulhoso, vaidoso, para elas a crise se torna muito pior. E aí, irmãos, as pessoas não sabem lidar com a crise, muitas vezes por causa do orgulho. Porque o orgulho leva o homem à maior crise, que é a crise espiritual, e ele não consegue sair dela, porque está enredado pelo pecado. Então, irmãos, a gente deve saber que aquilo que é grande aos olhos do mundo, nem sempre é grande aos olhos de Deus. Coisas que nós achamos grandes, maravilhosas, poderosas, de repente para Deus não significam nada. E até as crises que nós achamos grandes, que vão nos acabar e tal, para Deus também não são tão grandes assim. Mas coisas que de repente nós desprezamos no nosso coração, estas são mais importantes para Deus. Então esta alteração nos nossos valores faz com que a crise se torne bem pior para nós. Porque nós damos valor a coisas que Deus não dá valor nenhum. Nós valorizamos coisas que Deus nem liga. E aí dizemos, estamos sofrendo com essa crise. Porque de repente estamos querendo coisas que não era para a gente querer. Estamos desejando coisas que não era para a gente desejar. Aí, como não temos por causa da crise, a crise se torna pior. Mas, na verdade, a necessidade acaba aparecendo por um motivo vaidoso, orgulhoso, altivo, que eu quero alguma coisa porque quero, para que eu me sinta melhor do que os outros, para que eu tenha mais do que os outros. E aí, com esse pensamento, a crise se torna muito pior para a pessoa que pensa desse jeito. E, queridos, a Bíblia diz que aquilo que é grande aos olhos do mundo é desprezível aos olhos de Deus. Leia comigo um texto que Jesus nos ensinou em Marcos, capítulo 8, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 8, no versículo 34 até o versículo 38, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, olha o que Jesus disse para a multidão e para os discípulos juntos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu valorizei tanto, eu ganhei tanto, mas o mais importante eu não dei valor e acabei perdendo. Que adianta? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim
e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja como Jesus ajusta os nossos valores. Primeiro diz, aquele que tem essa ânsia de ganhar, vai perder. Aquele que quer preservar, guardar, ajuntar, vai perder. Completamente contrário à ideia inicial. Porque, de repente, a motivação é o orgulho, a altivez. Eu quero aparecer, eu quero ser, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Jesus disse, você pode até ganhar tudo, mas se perder a sua alma, o que adianta tudo que você ganhou? Não adianta nada. Então, os valores estão completamente errados e distorcidos. O que adianta isso se eu perder o que é mais importante e o que é mais valioso? Quem quer salvar a sua vida, perde. Mas quem perder por causa de mim, ganha, salva. Veja como é as coisas, não é? Como as coisas são no reino de Deus. Assim o Senhor está nos ensinando. E Davi, pelo que diz aqui no Salmo, parece que já pensava um pouco assim. Porque ele diz, eu não sou altivo, eu não sou soberbo, e não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Eu reconheço a minha pequenez, porque quanto maior é a minha expectativa, maior é a minha decepção. Quanto maiores são os meus desejos, maiores são também as minhas frustrações. A crise se torna pior para aqueles que sonham demais, para aqueles que desejam demais, que querem demais. Aí a crise fica de tamanho enorme, porque a pessoa perde tudo aquilo em que ela depositava tanto desejo e confiança. Mas Davi está me ensinando aqui que não é o caso dele, e não deveria ser o nosso caso. Pensa comigo, irmãos. Vamos aprender com Davi? Primeiro, vamos deixar de ser altivos. Vamos deixar de ter um coração elevado. Vamos abaixar um pouquinho a nossa bola, não é? É a saída da crise, irmãos. Não andar à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Veja como é importante ter uma ideia sobre você mesmo. Davi diz, eu não ando procurando coisas maravilhosas demais para mim, porque eu conheço as minhas limitações, eu não estou com essa bola toda. Eu não sou tudo isso. Então eu não vou alcançar coisas que a minha mão não alcança. Eu não vou desejar coisas que eu não posso tocar. Eu entendo a minha limitação, e quando eu entendo a minha limitação, não há frustração. A frustração acontece quando eu acho que sou o tal, que posso, que faço, e depois vejo que não pude fazer nada. Aí eu sou um frustrado na vida. Mas quando eu tenho uma ideia precisa sobre quem eu sou e as condições realmente que eu tenho, eu fico imune a essas coisas. E é isso que Davi está aqui ensinando, irmãos. As coisas grandes não devem ser motivo dos nossos desejos. Se Deus quiser nos dar coisas grandes, Ele que dê. Mas que não seja esse o alvo da nossa vida. Porque se for, na hora da crise, você vai ficar frustrado, você vai ficar deprimido, decepcionado, magoado, talvez até com Deus, porque não conseguiu aquilo que você tanto sonhou. Mas você já viu qual é o tamanho do seu sonho? De repente o teu sonho ignora a tua realidade, irmãos. A gente fica sonhando alto demais para nós. Aí usa um pretexto espiritual. Mas meu Deus é grande. Ah, irmãos, quantas decepções. Porque sonhamos coisas que não são nem da vontade de Deus. E queremos que Deus nos dê, com o pretexto dele ser grande. Então nós não nos enxergamos. Como é que você se sente diante de uma pessoa que não se enxerga? Fala para mim. Você já conheceu alguém que não se enxerga? Já ficou com vontade de dar um espelho para ela? Já? Para ela se enxergar? Alguém aqui já passou por isso? Já se relacionou com alguém que não se enxerga?
Em vários sentidos. De repente é feio que dói, coitado, mas se acha lindo. Já passou por isso? É pobre que dá dó, mas acha que é rico. Já passou por isso? Já conheceu gente assim? Então a pessoa não se enxerga, não tem capacidade nenhuma, mas quer ser o chefe da empresa. Já viu gente assim? Gente que não se enxerga. Como isso é motivo para crise? Quando nós somos assim, queremos coisas maravilhosas demais para nós. Como diz o ditado aí, há muita areia para o seu caminhão. Então, baixa a bola, pega mais leve, porque senão a decepção é certa e a crise vai te atingir. Vai atingir em cheio, porque a expectativa está lá no alto. Veja, irmãos, às vezes as nossas expectativas não são as expectativas de Deus. Mas nós gostamos de ouvir, não, sonhe, porque Deus vai realizar os teus sonhos, porque isso, porque aquilo outro. Como se Deus fosse assim, um cara mais irresponsável do mundo, né? Quando Deus nos dá alguma coisa, não é para ficar agradando a gente. Tem um propósito naquilo que Deus nos dá. Entende isso? Deus deu ao homem um jardim do Éden maravilhoso, mas disse, cultive e guarde agora, trabalhe para cultivar isso que eu te dei. Então Deus não é esse Deus que as pessoas pregam por aí não, que fica dando coisas, né? Não, eu vou sonhar porque meu Deus é grande, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo outro e tal. Deus tem um propósito. Se Ele te dá uma coisa grande, até maior do que você pode imaginar, é porque Ele sabe que você pode lidar com ela. O que adianta ter uma coisa grande e não poder lidar com ela? É como eu costumo dizer, às vezes a pessoa sonha em ter um carro, nada contra, você pode desejar ter um carro. Aí você vai e compra o bendito do carro. E aí você descobre que não tem dinheiro para botar gasolina no carro. O que adiantou você ter o carro? Aí você descobre que não tem aonde parar o carro. Você descobre que não tem dinheiro para pagar o seguro do carro. Então, para que ter um carro? Você entende isso, irmão? É esse sonho alto demais que aí a crise te alcança. O cara que sabe que não pode ter um carro e não tem um carro, a crise não alcança ele. Alcança. A gasolina pode subir 200%. A crise não alcança, ele alcança. É igual o colega que falava assim, a gasolina para mim pode aumentar, eu só boto R$100 mesmo. Querem saber? Daqui a pouco R$100 paga 1 litro, mas ele continua botando só R$100, não tem problema. Então, para quem não tem essa expectativa, a crise não alcança. A crise alcança quando nós estamos aí, de repente, no popular, viajando na maionese, não é? Desejando coisas que são grandes demais para nós e nós não percebemos que não podemos lidar com elas. Aí a crise vem. Mas Davi está dizendo aqui que as coisas grandes ele não deseja, porque ele sabe o tamanho dele, ele sabe com o que ele pode lidar. Ele não se acha mais do que aquilo que realmente ele é. É muito ruim quando nós somos enganados a nosso próprio respeito. Como eu disse, a gente não se enxerga. Sabe o que acontece? Fazemos papel de ridículo quando não nos enxergamos. Não é isso que acontece? Nos tornamos ridículos. Davi não tinha esse problema. E veja mais o que diz a Bíblia em 1 de João, lá no final, 1 de João 2:15. O apóstolo João dá aqui uma advertência. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, a soberba da vida, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que adianta sonhar com aquilo que você não pode manter? O que adianta desejar aquilo que você não consegue cuidar? Para quê? Andar à procura de coisas grandes para se dizer alguma coisa? Para que alguém veja que você tem alguma coisa? O que adianta viver de ilusão? Isso só trará prejuízo. E o primeiro a ser afetado pela crise vai ser você. Você já viu que quem é rico mesmo não está nem aí para a crise?
Está nem aí. Quem é afetado por ela é quem está mais ou menos e, de repente, fazendo o que não pode fazer. Aí, quando vem a crise, o que você faz com as prestações da Casa Bahia? Fala para mim. Aí é que é o problema, irmãos. Esse é o problema. A gente fazer o que não pode fazer e se meter onde não deve se meter. Então, o que está dizendo Davi, nos ensinando, e veja, ele era rei em Israel. Tinha toda a condição de desejar coisas, né? Que é o rei. Quem é maior que Davi no reino? Ninguém. Ele é o rei. Mas ele mesmo sendo rei, sabe que existem algumas coisas que estão acima das suas possibilidades. Como seria bom se nós identificássemos coisas que estão acima das nossas possibilidades? Eu gostaria de ter, mas eu não posso ter. Contente-me, contento-me com isto. Entende isso? Eu gostaria de ter. Você gostaria de ter alguma coisa que você não tem? Todo mundo aqui gostaria de ter. Quem gostaria de ter uma Ferrari? Só eu. Uma Ferrari não é bom, irmão? Mas eu não posso ter uma Ferrari. Eu posso vender tudo que eu tenho, eu não compro a Ferrari. E ainda que eu conseguisse comprar, eu não podia mantê-la. Só o IPVA da Ferrari é o preço do meu carro. Então, para que eu vou ter uma Ferrari? Então, irmãos, é isso, esse senso que falta para a gente e que faz com que a crise se torne muito maior para a pessoa que não tem esse senso. Então, eu desejo coisas grandes demais para mim. E aí a minha decepção, a minha frustração é muito maior. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quer ver o que a Bíblia diz? Jeremias 45, leia comigo. Profeta Jeremias, capítulo 45, versículo 5. Veja como a Bíblia tem as respostas, é só a gente ler e obedecer. Jeremias 45, 5. Está escrito assim: e procuras tu grandezas? Interrogação. Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Veja o que Deus está dizendo aqui, através de Jeremias. Mas isso foi naquela época. Não, isso não é para agora, é para hoje. Quando vier a tribulação, os crentes, somente eles serão poupados. Então veja o que Deus está dizendo. Você procura grandezas, você é um sonhador doido, que quer ter uma Ferrari sem ter como mantê-la. Não procure isso. Por quê? Eu, o Senhor, trarei mal sobre toda a carne, mas a ti, porém, darei a tua vida como despojo. A tua vida eu vou preservar. Então veja o que é importante para a tua vida. Não fique desejando grandezas, coisas grandes demais, que só vão te fazer se sentir infeliz, frustrado, porque não conseguiu. Imagina, eu vou fazer 50 anos agora e nunca comprei a minha Ferrari. Coitado de mim! Alguém me ajude, por favor. Eu sou infeliz. É assim que você vai viver? É assim. Mas é assim que tem gente vivendo, porque está sonhando com coisas que não devia sonhar. E aí está deixando de valorizar aquilo que já tem. Aquele fusquinha está te levando para um monte de lugar. Você não está a pé. Amém? Então, tem que valorizar o que você tem. Ele é econômico. Gasolina pode aumentar, que ele não gasta muito. Olha aí que beleza. Já viu quanto bebe uma Ferrari? Cada pisada no acelerador, 1 litro que vai. E aí? Pensa. Valoriza o que tem que ser valorizado. Não ande procurando grandes coisas. Não procure. Deus está dizendo, não sou eu não. Não as procure. Você leu comigo aqui? Procuras tu grandeza? Não as procure. Isso é uma ordem, um pedido de Deus, irmãos. Isso é uma ordem. Então obedece para você ser feliz. Porque a maior coisa que o homem pode e deve buscar é Deus, irmãos. Deus é a grandeza que a gente tem que querer.
Eu quero uma grandeza, eu quero ser parecido com Deus. Eu quero ser parecido com Jesus. Isso você pode querer, amém? Com isso você pode sonhar, porque isso Deus também quer para você. O problema é a diferença entre o que eu quero e o que Deus quer. E a gente quer que Deus queira aquilo que eu quero. Senhor, eu quero uma Ferrari, eu vou fazer uma campanha aqui, eu vou vir 7 quartas-feiras à igreja, eu vou dar 7 cheques à igreja de R$1.000 e no final o Senhor vai me dar uma Ferrari porque eu quero. É assim que as pessoas fazem. Elas querem que a vontade de Deus seja o que elas querem, mas a vontade de Deus não é sempre o que eu quero. Mas uma coisa eu sei, se eu quiser ser como Jesus, Deus quer isso para mim. Amém? Se você quiser ser como Jesus, Deus quer isso para você. Se você quiser ser santo, Deus quer isso para você. Então, isso você pode sonhar, você pode buscar, você pode desejar, porque essa grandeza Deus deseja para a sua vida. Agora, num mundo louco, em que todo mundo está procurando fama, procurando poder, se eu entrar nessa também, como é que vai ficar o meu coração, irmãos? Como é que vai ficar a minha vida diante da crise, quando as coisas faltarem? A decepção vai ser grande. Então, o que a Bíblia diz é que eu preciso ter um coração humilde para buscar coisas que realmente têm valor, mas valor diante de Deus. Leia junto comigo Hebreus 13, 5. Presta atenção no que diz a Bíblia, irmãos, não os pregadores, mas a Bíblia. Hebreus 13, 5 diz: seja a vossa vida sem o quê? Avareza. O que é a avareza? O pão-durismo, como dizem por aí. É você ficar guardando, retendo, não ajudando, não apoiando, não abrindo a mão e tal, porque tem medo de perder, tem medo de ficar pobre, tem medo da crise, tem medo disso, tem medo daquilo. O nome disso é avareza. É idolatrar aquilo que você tem. Fazer com que o dinheiro se torne o teu ídolo. E o pior, diz a Bíblia, que quem muito retém, isso se transforma em pura perda. Quanto mais você tenta segurar, mais escorrega por entre os seus dedos. Quanto mais você tenta guardar, mais você perde. Mas quando você tira isso do teu coração, você vê que as coisas começam a fluir numa tranquilidade absoluta. Mas o que está dizendo o texto? Seja a vossa vida sem avareza. E logo depois, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contentar-se com aquilo que eu tenho. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que parar de sonhar? Eu tenho que parar de querer melhorar? Não é isso que Deus está falando, nem eu, irmão. O que eu estou dizendo é para você não viver um sonhador louco, não ficar aí sem se enxergar, sem se mancar. Querer melhorar é um desejo legítimo que todos nós podemos ter. O próprio Senhor quer que a gente melhore. Ele não deseja a sua santificação? E o que é a santificação, senão um processo de melhora contínua? O que é a vereda do justo, dita lá em Provérbios 4,18? É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o desejo de melhorar é um desejo legítimo, bom. Ah, eu estou num emprego, quero melhorar? Pode, estuda, se aperfeiçoa, faz um curso, procura outro emprego, vai, melhora, isso é bom. Ah, eu quero fazer uma outra faculdade, faz. Eu quero ganhar mais, ganhe, não há problema nenhum nisso. Agora Deus diz, contentai-vos com as coisas que tendes, é para que você não despreze aquilo que você tem, olhando principalmente para o que o outro tem. Porque o desprezo pelo que eu tenho começa quando eu vejo o que o outro tem. Aí eu fico de olho no que o outro tem e começo a desprezar do que eu tenho. Se o seu vizinho tiver uma Ferrari, como é que você vai olhar para o seu Fusquinha? Né? Todo dia você olha o vizinho na Ferrari. Aí você olha a Fusquinha. Pô, essa porcaria desse Fusquinha. Não aguento, mas não pega de manhã. Nha, 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 nha. Olha só, aí começa a desprezar.
Mas você esquece que esse fusquinha te livrou de muito ônibus lotado, né? Não. Te levou para muito lugar. E assim vai, em todas as coisas da vida que a gente possa pensar. Se eu ficar olhando para o que o outro tem, eu começo automaticamente a desprezar aquilo que eu tenho. E o que Deus está dizendo para mim como ordem é que a minha vida não tenha avareza, não fique querendo aguentar, juntar, e que eu me contente com aquilo que eu tenho. Porque às vezes a avareza também é motivada por um desejo tão grande de melhorar, que aí eu já vi essa história várias vezes. Quantos dos nossos patrícios trabalharam como escravos a vida inteira no nosso Brasil, donos de padaria, donos de botequim, não tiraram umas férias, juntaram tudo, para depois morrer e os filhos gastarem. Não sobrou uma padaria nem um botequim. Gastaram tudo que foi juntado. O desejo de melhorar para quê? Melhorar para quem? Hein? Para quem? Se não for desfrutado por mim, o que adianta? Muita gente vive assim, se torna um avarento, porque quer juntar para melhorar. A melhora, de repente, não chega a morte, e o que você juntou, ficou. O que tens preparado, para quem será? Pergunta o Senhor, para aquele que juntou todos os seus bens em celeiros. Não aproveitou a vida, não desfrutou de nada, apenas viveu como um avarento. E nunca conseguiu o contentamento com aquilo que tinha. E eu costumo dizer, irmão, que Deus só te dá mais alguma coisa depois que você está satisfeito com aquilo que você tem. Enquanto você não estiver satisfeito, Deus não vai te dar outras coisas, porque senão isso vira uma mola contínua. Você sempre vai querer alguma coisa e só vai estar satisfeito quando receber. Igual criança mimada. Criança mimada é assim, se você ficar satisfazendo os desejos do seu filho, ele nunca para de desejar. Só dê outro quando ele estiver satisfeito. Só dê sobremesa depois que ele comer o prato principal. Só dê outro brinquedo depois que ele brincar bastante com aquele que ele tem. Senão você está deseducando o seu filho ao invés de educá-lo. E Deus não age assim conosco. E Davi está me ensinando a enfrentar a crise. Volta lá no Salmo 131 e vamos ler o 2º versículo do que diz Davi, que também tem uma lição para a nossa vida. Pelo contrário, ou seja, ao invés de tudo isso, de altivez, de desejos grandes e tal, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. E que Davi diz, olha, ao invés de desejar um monte de coisa, ao invés de querer aparecer, ser, ter, ao invés de querer estar por cima, altivo e tal, não, pelo contrário, eu calei e sosseguei a minha alma. Sabe do que esse texto me fala? Me fala de ansiedade, né? Me fala dessa ânsia que tantos vivem, e aí faz com que a pessoa reclame e murmure, porque nunca está satisfeita com o que tem, porque nunca está feliz com aquilo que consegue ganhar, está sempre insatisfeita, está sempre querendo mais. Aí vem a murmuração, não é? Vem a reclamação, e junto com ela o desdenhar daquilo que Deus está fazendo, como o povo de Israel no deserto, recebendo maná todo dia, mas com saudade dos pepinos, dos melões, das carnes do Egito, ignorando o que Deus estava fazendo. E aí começa a murmurar, começa a reclamar, começa uma ansiedade. Você já viu como nós estamos vivendo hoje a sociedade da ansiedade, irmãos? Da onde vem essa ansiedade? Essa ansiedade vem do medo, essa ansiedade vem do desejo desenfreado. É daí que vem a ansiedade. É o medo de perder, é o medo de não ganhar, não é? É o medo de ficar para trás. E hoje nós estamos vendo crianças ansiosas, não é?
Estamos vendo aí o mundo da tecnologia, do eletrônico, que deveria melhorar a nossa vida, mas de repente não melhorou tanto como deveria. Por quê? Porque está gerando ansiedade nas pessoas. Davi está aqui me dando uma lição de calmaria, irmãos, que a gente tem que aprender. Quem sabe você não está tão agitado assim, porque está desejando coisa demais, está cheio de sonho louco, está desdenhando daquilo que tem, está começando a murmurar. Irmão, cala sua boca, é a melhor coisa que você faz. Davi está ensinando, fiz calar e sossegar, o quê, irmãos? A minha alma. Você reparou no que ele disse? Eu fiz. Há um trabalho nosso nisso aí. Porque se você não fizer, a tendência da sua língua é falar. Língua gosta de falar. E a Bíblia diz que nas muitas palavras há sempre excesso, né? Sempre acaba dizendo uma besteira. Então a melhor coisa é calar a boca. E Davi está dizendo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu sosseguei ela. Eu não sei o que ele fez, se ele deu uns tapas nela, não sei. Mas ele calou e sossegou. Quando a boca dele queria começar a reclamar de alguma coisa, talvez ele desse um tapa na boca, né? Quando a alma começa a ficar ansiosa, começa a andar de um lado para o outro, ele fala, para com isso aí, fica quietinho aí. Olha aí, você não crê em Deus, não? Ô alma, que negócio é esse? Alma, para aí, tem que crer em Deus. Sossego facho. Ele fez isso. Ele não pediu ajuda a ninguém, ele não tomou nenhum tarja preta. Ele fez calar e sossegar a sua alma. É um trabalho, irmãos, que nós, às vezes, precisamos fazer. Não podemos nos furtar. Ele fez sossegar a sua alma e ele se aquietou. E o exemplo que ele usa, como uma criança nos braços da mãe. O que isso mostra? Segurança. Você crê que você está seguro em Deus? Você crê que Deus está com você? Você vê o versículo que a gente leu ainda há pouco, Hebreus 13:5? Que Deus diz para a gente não se contentar com o que tem. Por quê? Porque eu tenho cuidado de vocês. Não é isso que diz lá no final? Você crê nesse cuidado? Quem crê se sente como uma criança nos braços de sua mãe. Qual é o lugar mais seguro para uma criança? É nos braços de sua mãe. Ela se sente bem. Ela, quando está chorando no berço, a mãe pega, o que ela faz? Para. Fica tranquilinha, né? A mãe dá uma balançadinha, pronto, ela, estou segura. Qual é o colo que a gente tem hoje, irmão? Imagina, quem é que vai me pegar no colo com esse peso todo? Hein? Pensa comigo. Quem é que vai me pegar no colo? Qual é o colo que a gente tem hoje, irmão? É de Deus. É o colo de Deus. De saber que Deus está cuidando de mim. Saber que Deus está me sossegando. Então, para que eu vou andar ansioso? Para que eu vou ficar desesperado? A crise, o governo, não sei o quê. Eu sossego no Senhor. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Eu sossego em Deus, eu faço a minha alma calar e sossegar. É o que Davi está dizendo, mas também não fico sonhando igual um doido. Então eu sossego na presença do Senhor. Irmãos, o mundo é inquieto, é tenso, é neurótico. O mundo é assim. O mundo que a gente vive é desse jeito. Mas a Bíblia diz que o cristão não é desse mundo, embora ele viva no mundo. Amém, irmão? Então, para nós, as coisas têm que ser diferentes. Sabe por quê? Leia João 14, 27. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso número 27. Está escrito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus disse, eu dei a paz para você. Então agora não fique com medo, não fique com o coração turbado. Mas a crise, os negócios, o desemprego, a fome, a peste. Não se turbe, não se atemorize. Você é meu filho e eu cuido dos meus. Eu te dou a tua vida como teu despojo. Fica tranquilo, eu cuido de você.
que se aquieta nos braços de sua mãe. É o Senhor que acalma a tempestade. Você lembra lá de Marcos capítulo 4, versículo 39? Quando o Senhor repreende os ventos e o mar e se faz grande bonança, irmãos. Quem é que faz isso? É o Senhor. O mar está revolto, concorda comigo? Está complicado. Estamos no meio de uma crise? Estamos. Estamos sim. Está difícil para todo mundo? Está. Só que Jesus está no barco com a gente. Ele está no meu barco. Ele está no seu? Então vai balançar, mas não vai afundar. Amém? Vai jogar para lá e para cá, mas não vai cair. Vai agitar, mas não vai destruir. Porque Jesus tem poder, irmãos. E a Bíblia diz que a nossa agitação, leia comigo Mateus 6, 27. Essa agitação não vai adiantar nada. É a maior perda de tempo, esse medo. Perda de tempo. Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo? É tremendamente inútil você andar ansioso, porque você não vai aumentar 45 centímetros da sua vida. A sua vida está nas minhas mãos. Ela começou no dia que eu quis e vai acabar no dia que eu quiser. Alguém crê nisso? A sua vida está nas mãos de Deus. Você não morre antes da hora. Amém, irmão? Ela começou quando Deus quis e ela vai terminar quando Deus quiser. Então, se você ficar ansioso, andando para lá e para cá, rodando num lugar só, não vai acrescentar nenhum dia à sua vida. Pode até abreviar ela. Vai ficar doido aí, maluco, vai ter um troço, vai morrer. Mas não vai acrescentar nada. É inútil essa ansiedade. Aprenda com Davi. Faça calar e sossegar. É você. Não pede para mim, não. Pastor, vai lá em casa calar minha boca. Bem que eu gostaria. Teria um certo prazer nisso. Mas não funciona. É você que tem que fazer. Como Davi, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ninguém vai te dar sossego, irmão. Ninguém. Ninguém tem o poder de dar sossego. Você vai me acalmar. Fala que você vai me acalmar, né? Saul gostava. Toca aí, Davi, que eu fico calminho. Saul era doido, irmão, maluco. Você é maluco? Não, né? Então ninguém vai te acalmar. É você que tem que se acalmar. Faça calar e sossegar a sua alma, porque essa ansiedade não te acrescenta nada. E para terminar, vamos ler lá o último versículo do Salmo 131. Olha o que ele diz. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e por quanto tempo? Para sempre. O que ele diz no final de tudo? Eu agora não vou perder a minha esperança. Eu já tenho meus sonhos no lugar, já não penso de mim mesmo mais do que convém pensar, já não ando desesperado, ansioso pela vida, agora eu tenho toda a condição de esperar em Deus. Irmão, quando você está nervoso e alguém manda você esperar, o que acontece com você? Você fica mais nervoso, não é assim? Você quer deixar uma pessoa nervosa, mais nervosa? Quando ela estiver bem nervosa, fala para ela, fica calmo. Aí ela fica mais nervosa. E se você disser, fica calmo de novo, ela vai até te bater. Não é assim que acontece? Por quê? Não dá. Agora, quando a pessoa está como Davi, ela consegue esperar. Hoje a gente não consegue esperar nada. As pessoas não querem esperar, elas querem agora. Hoje, restaurante só se for aquilo, porque eu quero chegar e comer. Eu não quero esperar a comida chegar no prato. É a geração da ansiedade. Então, Davi termina dizendo, espera, ó Israel, no Senhor. Espera, desde agora e até o fim da vida. Espera no Senhor. Mas para esperar, minha alma tem que estar sossegada. Pessoa ansiosa não espera, irmão. Pessoa ansiosa não consegue esperar nada.
ela fica nervosa e já tem gente ansiosa que, pastor, essa pregação não vai acabar, não? Quero ir para casa, pô, me livra, né? Vai estar só mais meia hora, calma aí. Salmo 121, olha comigo aqui o que diz. De quem tem esperança. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Não é para sempre o cuidado de Deus? Então eu tenho que esperar em Deus para sempre, irmão. Se Deus cuida de mim para sempre, eu espero nele para sempre, como diz a palavra. A nossa esperança em Deus é o que vai fazer diferença na hora da crise. Está todo mundo desesperado, puxando o cabelo, mas você está sossegado, esperando no Senhor. Eu espero em Deus. Essa crise vai vir, vai passar e eu vou esperar no Senhor. Para mim, não vai mudar, eu vou ficar esperando em Deus. Essa é a âncora da minha alma, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 17 ao versículo 19. Esse é um versículo maravilhoso, irmãos, em que o autor de Hebreus fala de uma verdade tremenda. Essa esperança nossa em Deus é a âncora da alma. Tem muita gente hoje com a alma sem âncora, vagando aí pelo mar da vida. Hebreus capítulo 6, 17 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, consolo, tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Essa esperança em Deus é a âncora da nossa alma. Eu não ando à deriva porque minha alma está ancorada na esperança em Deus. Davi era assim também, ele dizia: espera, pois, Israel. E aquele em quem a gente espera, irmãos, é poderoso. Para terminar, leia comigo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Veja só o que o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ele diz: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou sofrendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Para uma pessoa assim não há crise. Não há crise, não há tempo feio, não há tempo ruim, porque ela sabe em quem tem crido. E ela sabe que este em quem ela quer é poderoso para guardar a sua vida, guardar o seu depósito, guardar o seu galardão. É nisso que nós temos que confiar, irmãos, no Senhor da nossa vida. Então retire o orgulho da tua vida. Retire a ansiedade da tua vida, retire o desespero da tua vida, e a crise vai passar, e você vai continuar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, falar com Deus. Quem sabe você tem sofrido com algum problema, com alguma crise, com alguma dificuldade, com algum medo. Eu queria que você não saísse daqui essa noite sem vir aqui à frente orar junto comigo, porque esse medo não pode permanecer na sua vida. Essa inquietação não pode continuar em você. Se é contigo que Deus está falando, vem orar junto comigo agora. Venha entregar a Deus a tua vida, o teu coração, toda ansiedade, venha entregar nas mãos do Senhor. Venha entregar essa crise. Venha falar com Deus: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu estou contente com aquilo que eu tenho,
Eu não quero coisas grandes demais, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser altivo, eu não quero ser um sonhador alucinado, Pai. Eu não quero mais essa ansiedade na minha vida. Eu quero forças do Senhor para fazer calar e sossegar a minha alma e para esperar no Senhor. Fala com Deus essa noite, meu irmão, minha irmã. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Ele já te disse o que você tem que fazer. Agora faz. Agora faz. Agora para de desejar coisas grandes demais. Entenda o que é a simplicidade diante de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus é o melhor para você. Viver contente em toda e qualquer situação, como Paulo disse. Saber ter fartura e também até escassez. Mas em todas as coisas ser mais do que vencedor. Poder todas as coisas naquele que te fortalece. É o que o Senhor tem para você. E nenhuma crise vai te alcançar. Enquanto você estiver com Deus, enquanto você estiver firmado nele, com a esperança nele, não nos homens, não no mundo, não na vida, não no poder financeiro, enquanto você estiver esperando no Senhor, Ele te fortalecerá, Ele cuidará de você, e você terá paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à crise. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, você vai ficar firme, porque o Senhor está cuidando de você. Seja contente com o que você tem, porque Ele cuida de você, diz a palavra de Deus. Pai, cuida dos meus irmãos aqui, Senhor. Pelo Espírito Santo, convence cada coração das verdades que ouviram essa noite, verdades que saíram da Tua palavra, não da minha mente, não do meu coração, Pai, mas da Tua palavra. Foi ela que nos falou, foi ela que nos mostrou a direção e a Tua vontade. E que cada um dos meus irmãos agora se empenhe em viver a Tua palavra, em fazer como Davi, fazer calar e sossegar, agir, Pai. Uma vez ouvindo a Tua voz, que eles possam fazer de acordo com a Tua vontade. Traz paz ao meu irmão, traz paz à minha irmã, traz paz a essa família, Pai. Traz paz, traz certeza de que podem esperar no Senhor, porque o Senhor nunca falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Dá essa certeza aos meus irmãos. Traz a paz, em nome de Jesus. Ministra a Tua paz sobre cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus te fortaleça, em nome de Jesus.